As luzes brilhantes do palco se apagam lentamente, e os aplausos finalmente cessam. Estrelas que um dia brilharam intensamente, como sóis, de repente desaparecem, sem nem mesmo uma despedida. E isso não acontece por causa de escândalos, mas sim por lutarem em silêncio contra tempestades terríveis dentro de seus próprios corpos, travando batalhas onde nenhuma câmera consegue alcançar. Linda Ronstadt. A voz dela era fogo puro, incrivelmente versátil, vibrante. E, acima de tudo, inesquecível. Linda Ronstadt não apenas cantava, ela dominava completamente o palco e a plateia. Rock country, baladas, mariachi, nada resistia ao seu talento até que a vida lhe tirou o que ela mais amava. Em 2013, a notícia caiu como uma sentença Parkinson. E com isso, uma frase que partiu corações. Eu já não consigo cantar. Para uma lenda viva como ela, perder a voz foi muito mais do que um simples diagnóstico médico, foi uma verdadeira queda no vazio. Mas a Linda não desapareceu, ela não se escondeu. Ela se reinventou e escreveu suas memórias em Simple Dreams, onde abriu sua história de forma crua e sem adornos. Ela falou sobre a glória, sim, mas também sobre o luto profundo de se sentir prisioneira do próprio corpo, de não conseguir cantar uma única nota sem tremer e de ter que se despedir dos palcos sem nenhum aviso prévio. Mas o que havia de mais poderoso na Linda não estava apenas na sua voz, mas sim na sua consciência e força interior. Ela usou toda a sua fama para conscientizar o mundo sobre o Parkinson. Ela quebrou o silêncio, educou as pessoas e acompanhou quem sofria. Ela se tornou algo muito maior que uma estrela. Virou um guia para quem enfrentava o mesmo problema. Hoje mesmo, sem cantar, ela continua sendo pura música. Embora não atue mais, ela segue inspirando a todos. Porque Linda Ronstadt entendeu que existe algo que nem a doença pode roubar a alma de uma verdadeira artista. A voz dela pode ter se apagado, mas o seu eco continua retumbando com mais força e intensidade do que nunca. Tim Curry. Durante décadas ele foi pura energia, um ícone absoluto do teatro e do cinema. A voz dele, a risada, aquele olhar, tudo eletrizava. Mas em 2012, o destino o golpeou como um raio. Um derrame cerebral ameaçou apagar tudo isso. Tim Curry, o lendário ator de The Rocky Horror Picture Show, passou de dançar de salto alto no palco a lutar para articular uma única palavra. O corpo dele paralisou, a voz quebrou e a vida dele mudou para todo o sempre. Muitos pensaram que a história acabava ali naquele momento, mas estavam completamente enganados. De uma cadeira de rodas com dificuldade para se mover, Curry fez o impensável, ele regressou. E não como uma memória, mas como uma força viva. Ele se reinventou e encontrou na dublagem um novo propósito. Aquela mesma voz que o derrame tentou roubar se tornou sua maior arma de resistência. Ele não falou apenas para atuar, ele falou para sobreviver e continuar existindo. Enquanto o mundo o considerava perdido, ele gravava, interpretava e continuava criando, desafiando toda a lógica e inspirando a milhares de pessoas. Porque o Tim não precisava caminhar para avançar, nem cantar para emocionar. Ele só precisava ser ouvido. Michael J. Fox. Nos anos 80, ele era o garoto de ouro, o carismático Marty McFly De Volta para o Futuro. Ágil, divertido, imparável. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso brilhante começava uma batalha silenciosa e devastadora. Aos 29 anos, Michael J. Fox recebeu um diagnóstico demolidor à doença de Parkinson. Um futuro trêmulo, uma carreira em risco e uma vida completamente transformada. No início, ele escondeu tudo por medo, orgulho e dor. Mas em 1998, fez o impensável, contou tudo na TV, revistas e entrevistas, não por compaixão, mas por pura convicção. E foi exatamente aí que começou o seu segundo ato na vida. Ele criou a Fundação Michael J. Fox para a pesquisa do Parkinson e arrecadou mais de $1 bilhão.
Ele se tornou o rosto de uma luta que milhares enfrentavam em silêncio. Voltou a atuar mesmo enquanto suas mãos tremiam sem parar. Escreveu livros, deu palestras, inspirou documentários, tudo com uma honestidade brutal, sem maquiagem, sem falsos heróis, com muito humor e alma. Em 2023, ele admitiu que a doença estava piorando cada vez mais. "Eu não vou chegar aos 80 anos", disse ele sem medo. Mas não parou porque, para ele, cada dia era uma chance de ajudar, de amar e de resistir. Michael J. Fox já não é apenas uma estrela de cinema. Ele é uma força da natureza, um símbolo, um testemunho vivo de que se pode cair várias vezes e continuar de pé. Ele não viajou para o futuro, mas mudou o presente de milhões de pessoas. Neil Diamond. Durante mais de 5 décadas, ele foi a trilha sonora de milhões. Sweet Caroline não era apenas um sucesso, era um verdadeiro hino. A voz, a presença, a mística Neil Diamond era simplesmente eterno. Mas em 2018, bem quando celebrava seus 50 anos de carreira, a cortina caiu de repente. O diagnóstico: doença de Parkinson. O tremor nas mãos não era um sintoma qualquer, era o começo do silêncio. Os shows foram cancelados, as turnês suspensas, e os fãs ficaram completamente devastados. Mas o Neil não se despediu, porque a história dele não era sobre um adeus, e sim sobre uma transformação profunda. Do silêncio do estúdio e da solidão de sua casa, o ídolo que um dia lotou estádios prometeu algo mais forte que qualquer aplauso: continuar compondo. Apesar do tremor, apesar do cansaço e apesar da dor, Diamond escolheu não desaparecer. Ele escolheu ser voz, mesmo sem o palco. Cada letra, cada acorde, cada mensagem para os fãs era um ato de resistência. Porque, embora o corpo dele fraquejasse, o espírito rugia como nunca antes. Tom Hanks é o eterno bom moço da América, o herói inesquecível de Forrest Gump, o náufrago solitário e a alma de Filadélfia. Um homem que parecia invencível e indestrutível, mas em 2013, durante uma entrevista casual, soltou uma frase que pegou o mundo de surpresa: "Tenho diabetes tipo 2. Não foi um anúncio planejado, não foi um comunicado oficial de imprensa. Foi simplesmente a realidade nua e crua, falando sem nenhum filtro. Durante anos, Tom Hanks havia submetido seu corpo a mudanças bruscas e extremas de peso apenas para encarnar seus papéis com perfeição. Engordar, emagrecer, moldar o próprio corpo como se fosse argila. Mas o preço chegou: níveis de açúcar no sangue alterados desde que ele tinha 36 anos. O diagnóstico médico foi claro e definitivo. E a sua resposta não foi teatral ou dramática, foi acima de tudo humana e real. Ele admitiu o quão difícil era mudar hábitos antigos, abandonar o açúcar, cortar o álcool e a carne vermelha, e aprender a dizer não quando seu corpo implorava por um sim. Mas o ato mais corajoso foi a sua franqueza. Falou abertamente sobre os efeitos colaterais pesados dos medicamentos, o cansaço constante, a inflamação e aquela dor invisível que ninguém enxerga por trás do glamour. E com isso, ele quebrou um mito de que as celebridades são imunes, provando que o que não aparece nas câmeras também existe na vida real. Tom Hanks não permitiu que a doença definisse quem ele é ou o seu destino. Continuou atuando, produzindo e inspirando milhões. Mas também seguiu nos lembrando de algo fundamental: a saúde não é um papel de ficção. É uma realidade dura que precisamos interpretar e cuidar todos os dias de nossas vidas. Sam Neill era o homem que corria entre dinossauros em Jurassic Park, o rosto da coragem desbravando mundos impossíveis. Mas em 2023, a ameaça não foi pré-histórica, foi silenciosa, letal e dolorosamente real. O diagnóstico: linfoma, em estágio 3, um tipo agressivo de câncer que ataca o sangue. Um golpe devastador que não ameaçava apenas sua vida, mas abalava sua identidade como artista, como avô e como ser humano. A quimioterapia inicial, infelizmente, não funcionou como o esperado. O corpo se debilitava. O futuro era incerto, mas Sam Neill não se escondeu nem baixou a cabeça. Em meio à tempestade, fez algo radical, escreveu:
Com uma sinceridade brutal, começou a redigir suas memórias. Eu já te contei isso. Uma carta aberta, dedicada aos seus netos. Não como uma despedida triste, mas como um legado vivo. Não sei quanto tempo me resta, confessou ele, mas quero que saibam quem eu sou de verdade. Quero que conheçam a minha história. Enquanto o câncer tentava arrancar o controle de suas mãos, Sam o enfrentou com palavras, com memórias e com profunda humanidade. E quando tudo parecia desmoronar ao seu redor, um tratamento experimental ofereceu uma pequena faísca de esperança. Infusões a cada 2 semanas, um processo esgotante e doloroso, mas, no fim das contas, salvador. Hoje, Sam Neill segue aqui não como uma estrela intocável e distante, mas como um homem real, que encarou a morte armado com tinta e papel, transformando seu medo em herança. Sua história não é apenas sobre doença, é sobre valentia, sobre deixar uma marca e sobre contar a sua verdade antes que o tempo o impeça. Catherine Zeta-Jones, glamourosa, elegante e absolutamente magnética. Catherine Zeta-Jones parecia feita de aço e seda, uma fortaleza, mas em 2011 o mundo descobriu que até as pessoas mais deslumbrantes também se quebram por dentro. O diagnóstico: transtorno bipolar do tipo 2. Uma doença silenciosa, muitas vezes invisível para os outros, mas feroz para quem sente. Havia mais dias de escuridão do que de euforia, mais lágrimas escondidas no camarim do que risos no tapete vermelho. Durante anos, ela ocultou isso. Como mostrar vulnerabilidade quando o mundo inteiro espera de você a perfeição absoluta? Mas chegou um ponto de ruptura inevitável. Seu marido, Michael Douglas, enfrentava um câncer de garganta e ela sentia que estava desmoronando emocionalmente. Então decidiu falar. Decidiu se curar. Internou-se voluntariamente para tratamento. E quando saiu, contou tudo. Não por escândalo ou publicidade, mas por pura valentia, porque sabia que se uma única pessoa se sentisse menos sozinha, graças à sua história, tudo já valeria a pena. Desde então, Catherine se transformou em uma voz poderosa em prol da saúde mental. Falou sobre recaídas, sobre o medo constante e sobre como mesmo entre flashes e prêmios podem existir noites intermináveis de vazio existencial. E ainda assim, continuou brilhando, não por esconder sua dor, mas por abraçá-la, porque entendeu que mostrar a sua verdade não te enfraquece, te liberta. Dustin Diamond. Durante anos, foi aquele garoto desajeitado, engraçado e inesquecível de Galera do Barulho. Screech não era apenas um personagem, era parte da infância de milhões. Mas por trás das câmeras e dos risos, a vida de Dustin Diamond foi muito diferente e bem mais dura. Fama precoce, escândalos, momentos sombrios, mas também uma luta constante para ser compreendido e simplesmente para sobreviver. Em janeiro de 2021, o mundo soube do impensável. Dustin havia sido diagnosticado com câncer em estágio 4, um carcinoma microcítico, um inimigo implacável que não lhe deu tempo nem para processar a notícia. Apenas algumas semanas depois, no dia 1º de fevereiro, ele faleceu. Tinha apenas 44 anos. Foi tudo tão rápido, tão brutal e tão silencioso. Muitos recordaram seus momentos cômicos, suas brincadeiras e sua risada contagiante na televisão. Mas poucos sabiam das batalhas internas que ele enfrentava, do peso da fama infantil e da luta constante para encontrar seu lugar em um mundo que muitas vezes só o recordava por um papel. A morte dele acendeu alertas urgentes sobre o câncer e a prevenção. Sim, mas também sobre a saúde mental, a fragilidade humana e a triste tendência da sociedade de esquecer o homem real que existe por trás do personagem. Dustin Diamond não teve uma vida perfeita, mas ele a viveu com autenticidade e, no fim das contas, deixou uma lição poderosa para todos nós. O riso pode servir como um escudo, mas também pode ser um grito desesperado de socorro. Wendy Williams, franca, sem censura e sempre provocadora.
Wendy Williams construiu um verdadeiro império com sua língua afiada e seu estilo audacioso. Mas o que o público nem imaginava era que por trás de toda aquela maquiagem do microfone e das manchetes escondia-se um corpo exausto e uma mente chegando ao seu limite. Em 2018, ela finalmente revelou aquilo que durante anos a fio tentou ocultar desesperadamente. Ela sofre da doença de Graves, um distúrbio autoimune complicado que afeta diretamente a tireoide. A fadiga extrema e a ansiedade eram apenas o começo. As mudanças físicas eram só a ponta do iceberg. Mas não foi apenas uma batalha médica. Foi uma luta emocional, mental e totalmente pública. Wendy chegou a colapsar ao vivo, desmaiou na frente das câmeras. E o mundo a julgou antes mesmo de perguntar o que houve. Mas ela voltou com a mesma força, de sempre com a mesma voz e com uma confissão brutal. Ela admitiu que também lidava com depressão e transtornos mentais e que estava cansada de fingir que estava tudo bem. Desde então, falou abertamente sobre remédios, sobre as recaídas difíceis e sobre aqueles dias em que simplesmente não queria sair da cama. Ela fez isso por ela mesma e pelos milhões de pessoas que a ouviam de suas camas, lutando exatamente contra a mesma coisa. Apesar de suas ausências na televisão dos altos e baixos e das críticas constantes, Wendy nunca deixou de ser a Wendy forte e imperfeita e, acima de tudo, real. A história dela não é apenas a de uma diva da mídia. É a história de uma mulher que se recusou a deixar que sua saúde a definisse em segredo. Alguém que usou sua voz, mesmo que quebrada, para ajudar outros a se curarem. Porque quando uma figura pública como a Wendy tem a coragem de dizer "não, eu não estou bem", milhares de pessoas aprendem que está tudo bem não estar bem. Selma Blair. No tapete vermelho, ela brilhava intensamente. Na tela, ela simplesmente hipnotizava a todos. Mas em 2018, Selma Blair permitiu que o mundo visse algo que Hollywood raramente mostra: a verdade nua e crua. O diagnóstico esclerose múltipla. Uma doença imprevisível e cruel que ataca o sistema nervoso, roubando o equilíbrio, a força e às vezes até a esperança. Selma poderia muito bem ter escondido isso. Poderia ter desaparecido em silêncio, mas ela escolheu não fazer isso. Ela apareceu em bailes de gala usando sua bengala. Compartilhou vídeos honestos de suas mãos tremendo, de sua voz falhando e de seu corpo atraindo. Ela mostrou a dor, a frustração, a humilhação. E com essa atitude mudou completamente a conversa sobre o assunto. Deixou bem claro que a beleza não desaparece com a doença, que vulnerabilidade não é sinal de fraqueza e que mesmo à beira do colapso é possível ser poderosa. Cada aparição pública dela foi um verdadeiro ato de coragem inspiradora. Cada palavra compartilhada foi uma faísca de empatia. Sua luta não foi apenas contra a EM, foi contra o silêncio, o estigma e o costume de esconder o que é desconfortável. Selma Blair nos ensinou que não há nada mais valente do que se mostrar exatamente como se é, que mesmo na escuridão existe espaço para a luz. E a luz dela hoje brilha mais forte do que nunca. Nick Jonas. Aos 13 anos, enquanto outros garotos só pensavam em shows futebol e lição de casa, Nick Jonas aprendia a injetar insulina para sobreviver. Diagnóstico diabetes tipo 1, uma condição autoimune crônica e implacável. Naquele dia, a vida dele mudou para sempre, mas o Nick não parou. Ele não permitiu ser definido apenas pela sua doença. Enquanto seu corpo exigia controles constantes, ele lotava estádios inteiros. Enquanto seu nível de açúcar podia despencar no meio de um show, ele dançava e cantava, como se nada estivesse acontecendo. Era um adolescente carregando um fardo de adulto e, mesmo assim, brilhava. Quando alcançou o topo com os Jonas Brothers, ele poderia ter mantido sua doença em segredo absoluto, mas escolheu fazer o contrário. Ele a mostrou, explicou tudo e transformou isso em sua bandeira.
Fundou uma organização beneficente, deu palestras, visitou hospitais. Foi um exemplo vivo de que é possível viver e triunfar, mesmo com diabetes. E o melhor de tudo, ele nunca foi condescendente, foi real. Falou sobre como é difícil comer regradamente, sobre as quedas de energia, os medos, mas também sobre como isso o tornou mais forte, mais disciplinado e mais humano. Kathy Bates, todos se lembram dela por Misery, onde encarnou o terror como ninguém mais conseguiria. Mas o verdadeiro monstro não estava nas páginas de um roteiro, estava dentro do próprio corpo dela. Primeiro foi o câncer de ovário, depois o de mama. 2 guerras brutais, uma única mulher. Em 2012, após sobreviver a ambas as batalhas, Kathy Bates não se escondeu nem se vitimizou. Ela saiu para o mundo com uma determinação demolidora. Falou abertamente das cirurgias da quimioterapia e do linfedema, que alterou sua vida após o tratamento. Temas que muitos preferem calar. Ela não. Não há nada de glamuroso em lutar contra o câncer, disse ela. Mas existe força sim, e essa força deve ser compartilhada. Usou sua plataforma para educar, para quebrar o medo e para estender a mão àqueles que ainda estavam no meio do fogo cruzado. Ela se tornou uma voz para os invisíveis, o rosto de campanhas e um símbolo de resistência. Enquanto isso, continuou atuando, brilhando e ganhando prêmios, porque o câncer tocou seu corpo, mas jamais alcançou seu talento. Kathy Bates não venceu o câncer apenas com remédios. Ela o venceu com caráter, com coragem e com uma verdade que arde. Às vezes, o papel mais difícil é aquele que a vida te obriga a interpretar sem nenhum roteiro. Lil Wayne, sucesso, dinheiro, fama. Lil Wayne parecia indestrutível, uma máquina de sucessos, um gênio lírico que transformou o rap. Mas, por trás das correntes de ouro e dos palcos que pareciam explodir de tanta energia, o cérebro dele tinha outros planos bem mais perigosos: epilepsia, convulsões frequentes e algumas que foram quase fatais. Durante anos, ele ocultou tudo isso do mundo. Sempre que colapsava, dizia para todos que era apenas exaustão pelo trabalho excessivo. Quando acordava confuso em hospitais, sua equipe exigia silêncio total. Mas chegou um momento crítico em que ele simplesmente não conseguiu mais esconder a verdade. Após uma série assustadora de convulsões no ano de 2013, algumas acontecendo enquanto ele pilotava seus aviões privados, Lil Wayne decidiu falar sem filtros. Sou propenso a convulsões. Se eu não descansar, eu posso morrer. Essa frase pesada mudou absolutamente tudo na vida dele. Ele deixou a vida de festas, reduziu o álcool e começou a priorizar o descanso acima de tudo. Não foi fácil e não foi imediato, mas ele entendeu algo que muitos só aprendem tarde demais. Sem saúde não existe carreira de sucesso e sem descanso não existe nenhum futuro. Mesmo com seu diagnóstico difícil, ele continuou lançando músicas e quebrando recordes, colaborando com os maiores nomes, mas desta vez agindo com plena consciência. Lil Wayne demonstrou que não há nada mais real do que admitir seus limites e que não há nada mais valente do que encarar a morte várias vezes e dizer a ela: ainda não. A música dele continua sendo puro fogo, mas a sua história é uma lição de verdadeira sobrevivência. Olivia Newton-John. Nós a vimos cantar sobre o amor com alma e paixão. Nós a vimos dançar em mundos de fantasia. Seu sorriso, sua voz, sua doçura, tudo parecia eterno. Mas, por trás do ícone de Grease, existia uma guerreira silenciosa. Olivia Newton-John foi diagnosticada pela primeira vez com câncer de mama lá em 1992. Ela o venceu, ou pelo menos foi o que o mundo acreditou. Mas em 2017, o inimigo voltou, e desta vez voltou muito mais forte. Estágio 4. Metástase na coluna vertebral. O corpo sofria a dor, era diária, mas a Olivia nunca se deixou quebrar. Ela compartilhou cada etapa da sua luta difícil, não para causar lástima, mas para semear esperança. Arrecadou milhões para a pesquisa, fundou centros de tratamento e promoveu a medicina alternativa e o bem-estar integral.
tornou-se um farol de luz para pacientes que não tinham para onde olhar. Enquanto o câncer tentava consumi-la, ela escolheu se expandir. Mais música, mais amor e muito mais vida para dar. Sua voz continuou soando em hospitais, em fundações e nos corações daqueles que, como ela, pelejavam numa batalha invisível. E quando no dia 8 de agosto de 2022, a Olivia se despediu do mundo, ela não se apagou, ela se transformou porque algumas luzes não se extinguem, apenas se tornam eternas. Jack Nicholson, uma sobrancelha erguida, aquela risada maníaca, inconfundível e um olhar penetrante que dizia absolutamente tudo. Jack Nicholson não foi apenas um ator, ele foi um verdadeiro fenômeno cultural. Desde o terror de O Iluminado até o drama de Um Estranho no Ninho. A presença dele era tão avassaladora que bastava um único gesto sutil para ele dominar completamente a cena. Mas nos últimos anos, o Jack desapareceu. Já não há tapetes vermelhos, nem estreias, nem entrevistas, apenas rumores distantes. Suas aparições públicas são quase como fantasmas. Alguns dizem que sua memória está falhando, outros falam de demência, mas ele guarda silêncio. E é aí que nasce o verdadeiro mito. Porque, ao contrário de outros ícones, Jack escolheu ir embora sem despedidas, afastando-se antes que o mundo o visse cair. Ele prefere ser lembrado como o titã que foi, não como uma sombra de si mesmo. Seus amigos mais próximos o protegem, sua família cuida dele, e seus fãs o esperam. Esperam ansiosamente por uma foto, uma palavra, qualquer sinal. Mas talvez esse seja o legado final de Nicholson, ensinar-nos que há uma forma de envelhecer com dignidade em Hollywood, que é retirar-se quando ainda tens o controle. Val Kilmer foi fogo, magnetismo, uma voz que atravessava a tela e marcava gerações. Iceman em Top Gun, Jim Morrison em The Doors, Batman em Forever. Val Kilmer era intensidade pura, mas em 2014, algo inesperado mudou seu rumo: câncer de garganta. Um inimigo que foi direto ao coração da sua arte e à sua voz. 2 traqueostomias difíceis, cicatrizes visíveis para todos verem. O homem que conquistou Hollywood ficou à beira do silêncio. E, no entanto, Val não desapareceu. Abriu as portas da sua intimidade como nunca antes. Em seu documentário, Val mostrou ao mundo sua vulnerabilidade, seus medos mais profundos e sua alma. Com a voz alterada, mas o olhar firme, compartilhou sua verdade que o verdadeiro artista não precisa falar para ser ouvido. Contra todo o prognóstico, ele voltou. Em Top Gun Maverick apareceu como Iceman, um gesto, uma cena, um símbolo. Foi sua despedida sem palavras, mas com um impacto demoledor. No dia 1º de abril de 2026, Val Kilmer faleceu aos 66 anos. A notícia sacudiu o mundo do cinema, mas sua partida não foi silêncio, foi eco, foi homenagem, foi memória viva. Val Kilmer nos ensinou que mesmo quando a voz se apaga, o espírito pode continuar gritando. Seu legado não está nas frases memoráveis de seus personagens, mas na força bruta com que viveu. Resistiu e negou-se a ser esquecido. Selena Gomez, de ídolo da Disney a ícone global. Selena Gomez parecia ter tudo: fama, beleza, talento, mas por trás dos cenários e dos milhões de seguidores, seu corpo livrava uma guerra secreta. Em 2015, revelou que padecia de lúpus, uma doença autoimune cruel. Crônica imprevisível, dor articular, fadiga extrema, dano em órgãos vitais. E no seu caso, os rins começaram a falhar. Em 2017, o impensável aconteceu. Ela precisava desesperadamente de um transplante urgente, e sua amiga Francia Raíssa surgiu como sua verdadeira salvadora. Ela lhe doou um rim, um ato de amor incondicional que emocionou o mundo todo. Mas, infelizmente, mesmo após a cirurgia, os desafios estavam longe de acabar. Enfrentou reações adversas graves, cirurgias complexas, uma longa e exaustiva reabilitação física e emocional, além da pressão sufocante da mídia, os rumores cruéis e sua saúde mental levada ao limite. Selena, longe de se esconder, falou com lágrimas nos olhos, com coragem
e muita verdade. Ela criou a Rare Beauty não apenas como uma marca de maquiagem, mas como um manifesto poderoso de que a beleza nasce de dentro, mesmo quando nos sentimos quebrados por fora. Usou sua voz para defender a saúde mental, compartilhar sua história íntima e lembrar ao mundo que ser vulnerável também é, sem dúvida, uma forma imensa de força. Alex Trebek. Durante mais de 3 décadas, o rosto dele foi sinônimo absoluto de inteligência, elegância e muita calma. O Jeopardy não era apenas um programa de TV, era um ritual sagrado. E Alex Trebek era a alma disso tudo. Em março de 2019, o anúncio caiu como um raio devastador: câncer de pâncreas em estágio 4, agressivo, implacável e mortal. Aos 80 anos, Alex tinha 2 opções: aposentar-se em silêncio ou encarar esse abismo diante de milhões de pessoas. Ele escolheu a segunda opção com franqueza, com firmeza e com uma profunda humanidade. Dia após dia gravou novos episódios enquanto suportava bravamente a quimioterapia, dores intensas, fadiga e náuseas, mas jamais perdeu o sorriso. Nunca deixou de ser a voz serena que conduzia cada pergunta com graça. Ele compartilhou todo o seu processo doloroso sem filtros. Falou sobre o medo, a dor e a possibilidade real da morte, mas também falou de esperança, de fé inabalável e de gratidão. Quando o momento final chegou, não foi trágico, foi sereno. Ele faleceu em 8 de novembro de 2020, em casa, cercado de amor, com a mesma dignidade com que viveu. O mundo não perdeu apenas um apresentador de televisão. Perdeu um mestre, um símbolo. Um homem que nos lembrou que a sabedoria não está apenas nas respostas certas, mas em como enfrentamos as perguntas mais difíceis da vida. Bruce Willis. Durante décadas, ele foi o invencível, o homem que andava descalço sobre cacos de vidro em Duro de Matar, que desarmava bombas, salvava o mundo e nunca, nunca perdia. Bruce Willis não era apenas um ator famoso, ele era uma verdadeira força da natureza. Mas em 2022, essa força começou a desmoronar. Primeiro veio a afasia, uma condição neurológica séria que afeta a linguagem. As palavras começaram a fugir dele. Os roteiros tornaram-se inalcançáveis, a comunicação ficou confusa. Os rumores cresciam e finalmente veio a confirmação. Mais tarde, sua família revelou a verdade mais dura e dolorosa de todas. Bruce havia sido diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença degenerativa sem cura que afeta a linguagem, o comportamento, a memória e que rouba a essência da pessoa. Ele se retirou da atuação em silêncio, como se ele mesmo soubesse que sua última grande cena não seria filmada, mas sim vivida na realidade. Desde então, sua esposa, Emma, suas filhas e sua ex-esposa, Demi Moore, têm sido seu círculo de luz, compartilhando momentos, fotos e sorrisos, sustentando-o na escuridão, lembrando-lhe todos os dias quem ele foi e quem ele é. E o mundo respondeu com uma onda de amor, porque Bruce não foi apenas John McClane ou o durão de Hollywood. Foi pai, marido e companheiro. E sua luta contra a demência não o diminuiu em nada, pelo contrário, o tornou ainda mais humano aos nossos olhos. Hoje, Bruce já não luta contra terroristas em arranha-céus. Ele luta contra algo invisível, mas ainda assim continua sendo um herói, porque há batalhas que não se vencem com armas, mas com dignidade. E Bruce Willis, mesmo em seu silêncio profundo, continua nos ensinando como se deve lutar. Alex Trebek. Durante mais de 3 décadas, o rosto dele foi sinônimo de inteligência, elegância e calma absoluta. O Jeopardy não era só um programa, era um verdadeiro ritual. E Alex Trebek era a sua alma. Em março de 2019, o anúncio caiu como um raio: câncer de pâncreas em estágio 4. Uma doença agressiva, implacável e mortal. Aos 80 anos de idade, Alex tinha 2 opções: retirar-se silenciosamente ou enfrentar o abismo na frente de milhões de espectadores. Ele escolheu a segunda com franqueza, com coragem
e com muita humanidade. Dia após dia, gravou novos episódios enquanto suportava a quimioterapia, dores intensas, fadiga e náuseas, mas nunca jamais perdeu o sorriso. Nunca deixou de ser a voz serena que guiava cada pergunta com graça. Compartilhou seu processo difícil sem nenhum filtro. Falou abertamente do medo, da dor, da chance real de morrer, mas também falou de esperança, de fé e de gratidão. E quando o momento chegou, não foi trágico, foi sereno. Faleceu em 8 de novembro de 2020 em sua casa, rodeado de amor, com a mesma dignidade com a qual viveu. O mundo não perdeu só um condutor de televisão, perdeu um mestre, um símbolo eterno. Bruce Willis. Durante décadas ele foi o invencível, o homem que caminhava descalço sobre vidros em Duro de Matar, que desarmava bombas, salvava o mundo e nunca perdia. Bruce Willis não era só um ator, era uma força bruta. Mas em 2022, essa força começou a ruir. Primeiro chegou a afasia, uma condição neurológica difícil que afeta a fala. As palavras começaram a escapar dele. Os roteiros ficaram impossíveis, a comunicação confusa, os rumores aumentavam sem parar. E finalmente veio a confirmação oficial. Mais tarde, a família dele revelou a verdade mais dura de todas. O Bruce tinha sido diagnosticado com demência frontotemporal. É uma doença degenerativa e sem cura que afeta a linguagem, o comportamento e a memória, roubando aos poucos a própria essência da pessoa. Ele aposentou-se da atuação em silêncio, como se ele mesmo soubesse que a sua última grande cena não seria filmada, mas sim vivida na realidade. Desde então, a sua esposa Emma, as filhas e a ex-mulher Demi Moore tornaram-se o seu círculo de luz, compartilhando momentos, fotos e sorrisos, segurando-o firme na escuridão. Elas lembram-lhe todos os dias quem ele foi, quem ele é agora, e mostram ao mundo o amor que ainda existe ali. O público respondeu com uma onda imensa de amor, porque o Bruce não foi apenas o John McClane ou o durão de Hollywood. Ele foi pai, marido e um companheiro leal. E a sua luta pessoal contra a demência não o diminuiu. Pelo contrário, tornou-o muito mais humano aos nossos olhos. Hoje o Bruce já não luta contra terroristas em arranha-céus. Ele luta contra algo invisível, mas ainda assim continua sendo um verdadeiro herói. Tim Curry. Durante décadas, ele foi uma força da natureza incontrolável nos palcos e nas telas de cinema. A sua energia elétrica, o carisma magnético e aquela voz inconfundível marcavam presença. Mas, em 2012, tudo mudou num piscar de olhos. Um derrame cerebral repentino e cruel atingiu-o como uma facada na escuridão. Roubou-lhe a facilidade de se mover e tirou-lhe a fluidez da fala. A doença arrancou-lhe aquilo que todo artista precisa desesperadamente para existir, o seu próprio corpo como instrumento de trabalho. Para o mundo, o impacto foi demolidor. Ver a imagem do icônico Dr. Frank-N-Furter, agora enfrentando cada passo e cada palavra com esforço e dor, era de partir o coração. E, no entanto, no mais profundo do seu ser, o Tim recusou-se terminantemente a desaparecer. O corpo dele talvez fraquejasse, mas o seu espírito jamais se entregou. Ele transformou a sua voz num emblema de resistência. Em vez de se render à tragédia, ele encontrou formas novas e corajosas de se expressar. Regressou à arte através da dublagem, com a voz vibrando como uma bandeira de luta. Hoje, o Tim não só continua vivo, como continua sendo uma lenda. Um símbolo poderoso de como o talento verdadeiro não pode ser destruído pela tragédia, apenas transformado em algo novo. Diante da adversidade mais sombria, ele escolheu a luz. Escolheu continuar contando as suas histórias. Catherine Zeta-Jones, brilhante, elegante e sempre impecável diante das câmeras. Mas em 2011, a Catherine revelou algo que quebrou essa imagem de perfeição intocável. Ela tinha sido diagnosticada com transtorno bipolar tipo 2. E não foi uma revelação escandalosa. Foi algo muito mais raro em Hollywood, uma confissão honesta e totalmente vulnerável.
Zeta Jones contou que passou anos lutando em silêncio contra episódios depressivos profundos alternados com períodos de energia intensa. O desequilíbrio era invisível, mas devastador. A saúde mental dela agravou-se durante uma etapa particularmente obscura. O seu marido, Michael Douglas, enfrentava um câncer de garganta em fase avançada. Enquanto ele lutava pela vida, ela desmoronava por dentro. Internou-se voluntariamente para tratamento psiquiátrico e, quando saiu, contou tudo. Sem adornos, sem vergonha. Desde então, ela tem sido uma voz fundamental na luta contra o estigma das doenças mentais. Tem falado com clareza sobre os desafios do transtorno, a importância de pedir ajuda e a necessidade urgente de falar. Catherine não se apresenta como vítima, nem como heroína, simplesmente como alguém que aprendeu a viver com algo que não se vê, mas que pesa. E essa transparência tem sido talvez o papel mais corajoso da sua vida. Sam Neill, uma confissão que abalou Hollywood e um diagnóstico que o confrontou com a sua própria extinção. Ele foi o doutor que sobreviveu aos rugidos de um T-Rex. O rosto sereno no meio do caos de criaturas pré-históricas, um símbolo de inteligência, coragem e carisma. Mas o que o Sam Neill jamais imaginou foi que o monstro mais perigoso não sairia de um laboratório genético, mas sim do seu próprio corpo. Em 2023, o ator neozelandês revelou um segredo que tinha guardado com uma descrição dolorosa. Ele tinha câncer em estágio 3, um linfoma agressivo que começou a devorar a sua saúde em silêncio. Os tratamentos foram devastadores. A quimioterapia deixou de funcionar. E quando tudo parecia perdido, apareceu uma última oportunidade. Uma droga experimental ainda em testes clínicos que agora se converte na sua única arma de combate. Infusões a cada 2 semanas. Uma rotina exaustiva que não procura curar, mas sim ganhar tempo. Mas o Sam não se rendeu ao medo. Com uma mistura de ternura e valentia, começou a escrever as suas memórias para deixar uma marca inesquecível aos netos. E disse isso sem dramatismo, mas com um poder de arrepiar. Não sei quanto tempo me resta, mas não tenho medo de morrer. Aquele homem que enfrentou dinossauros fictícios agora luta contra uma ameaça muito mais real e faz isso com um lápis, a memória e o coração cheio de fogo. O Sam Neill não está atuando. Desta vez a história é verdadeira e é brutal. Wendy Williams. Durante anos, foi uma das vozes mais ousadas e atrevidas da televisão norte-americana. Opiniões sem filtro, um carisma transbordante e uma presença avassaladora. Mas por trás da maquiagem perfeita diante do microfone e daquela atitude desafiadora, Wendy Williams travava uma guerra invisível e silenciosa contra o seu próprio corpo. Em 2018, ela revelou que sofria da doença de Graves, um distúrbio autoimune sério que ataca a tireoide e provoca sintomas terríveis como fadiga extrema, ansiedade constante, perda de peso e alterações visíveis na aparência. Ela contou tudo sem rodeios, direto ao ponto, como só ela sabe fazer. Mas, na verdade, isso foi apenas o começo de tudo. Ao longo dos anos, Wendy também falou com a mesma franqueza brutal sobre as suas batalhas contra a depressão, a ansiedade, o abuso de substâncias e a profunda solidão. Enquanto o seu programa continuava no ar, a sua saúde mental e física desmoronava nos bastidores longe das câmeras. A queda foi pública, dolorosa e extremamente difícil de assistir. Mesmo assim, ela não desapareceu, ela não se escondeu do mundo. Em vez disso, transformou a sua dor em uma mensagem poderosa. Falou sobre o que poucos têm coragem de dizer, o que significa perder o controle na frente de milhões e ter que se reconstruir do zero absoluto. Hoje, embora a sua presença na televisão tenha diminuído consideravelmente, a sua história continua sendo um testemunho vivo de vulnerabilidade sem enfeites. Não existem lições artificiais de superação aqui, apenas a realidade crua de uma mulher complexa e lutadora que ousou contar tudo, custe o que custasse. Dustin Diamond. Durante os anos 90, o rosto dele era inseparável da televisão.
Screech, aquele garoto desajeitado, mas adorável de Saved by the Bell, entrou em milhões de lares e se tornou um verdadeiro fenômeno cultural. Ele era engraçado, imprevisível e completamente inesquecível. Mas, por trás da comédia e das risadas gravadas, a vida real de Dustin Diamond foi uma montanha-russa insana, cheia de escândalos, quedas e tentativas de redenção. E em 2021, quando ele tinha apenas 44 anos, a tragédia golpeou sem piedade alguma. Câncer. Estágio 4. Um diagnóstico tardio com tempo escasso, muito escasso. Passaram-se apenas 3 semanas entre descobrir a verdade brutal e se despedir deste mundo. Foi como um suspiro, um final abrupto que ninguém viu chegar. E, no entanto, naqueles últimos dias, algo mudou. Dustin encarou a morte da mesma forma que encarou a fama, com uma mistura de vulnerabilidade e coragem. Não se escondeu, não reclamou, apenas pediu um pouco de paz. Quando o seu falecimento foi anunciado, Hollywood inteira prendeu a respiração. Tributos choveram de todas as partes. Colegas de elenco, fãs e gerações inteiras lembraram o que ele havia entregado. Alegria, humor, humanidade. Dustin Diamond não foi apenas o Screech, foi uma alma complexa presa entre luzes e sombras que lutou desesperadamente para ser compreendida. Embora a sua história tenha terminado cedo demais, o seu legado continua soando como um sino de alerta sobre o quão frágil a vida realmente pode ser. Nick Jonas tinha apenas 13 anos quando recebeu a notícia que mudaria a sua vida para sempre. Diabetes tipo 1. Enquanto outros adolescentes pensavam apenas na escola ou em ir a concertos, ele tinha que aprender a controlar os seus níveis de glicose para não cair inconsciente no chão. Cada dia, cada refeição, cada atividade era uma decisão crítica de vida ou morte. E, no entanto, ele não parou. Junto com seus irmãos, conquistou o mundo do pop com os Jonas Brothers, vivendo entre turnês, câmeras e milhões de fãs gritando. Ele fazia tudo isso enquanto se injetava insulina nos bastidores longe dos holofotes. Com o tempo, Nick transformou seu diagnóstico em uma bandeira. Começou a falar abertamente sobre a sua condição. Fundou a Change for the Children Foundation, apoiando jovens que sofrem com doenças crônicas. Usou a sua fama não para esconder a sua fraqueza, mas para amplificá-la em forma de mensagem. Sim, é possível viver com isso e triunfar grandiosamente. Hoje ele continua em turnê, gravando, atuando, compondo. A sua bomba de insulina faz parte da rotina tanto quanto a sua guitarra ou o seu microfone. A diabetes não foi embora, mas ela já não o define mais. Nick Jonas não é apenas um ídolo pop, é um exemplo silencioso de disciplina, responsabilidade e resistência. E para milhões de jovens diabéticos, ele também é um farol de esperança. Selma Blair. O tapete vermelho, os flashes incessantes, a elegância impecável. Por fora, Selma Blair era o retrato perfeito do glamour moderno. Mas por dentro, algo estava se quebrando silenciosamente. Em 2018, a atriz revelou uma verdade dolorosa, que havia escondido atrás de sorrisos ensaiados e vestidos de grife. Ela tinha esclerose múltipla. O diagnóstico foi devastador. O sistema nervoso sendo atacado de dentro para fora, a mobilidade sendo roubada lentamente, a mente envolta em uma névoa constante. Mas Blair não escolheu o silêncio. Ela escolheu a visibilidade total. Com uma franqueza crua e descarnada, começou a mostrar ao mundo o que muitos preferem ocultar: as quedas, os tremores, a dor excruciante para abotoar uma camisa ou vestir uma calça. Estou prestes a me tornar uma pessoa com deficiência, escreveu ela com coragem. Não foi um grito de socorro, foi uma declaração de guerra. Desde então, ela tornou-se uma das vozes mais poderosas e influentes na luta pela visibilidade das doenças neurológicas. A sua presença nas redes sociais, entrevistas, documentários e tapetes vermelhos com a bengala na mão e orgulho no olhar, abriu uma conversa necessária que antes simplesmente não existia. Selma Blair não pediu para ser ativista, mas tornou-se uma inspiração inevitável.
Porque sabe quando o corpo simplesmente para de responder, é a alma que precisa gritar muito mais alto para compensar. Durante anos, Lil Wayne foi o garoto prodígio intocável do rap. Ele tinha rimas afiadas como navalhas, colecionava discos de platina e mantinha uma rotina de trabalho que parecia desumana de tão intensa. Mas existia algo mais ali, uma sombra que nem toda a fama e dinheiro do mundo conseguiam esconder ou maquiar a epilepsia. Lil Wayne tentou esconder isso por muito tempo, lutando contra si mesmo, até que o corpo dele finalmente disse "chega" e não aguentou mais. Foram vários colapsos assustadores em pleno voo, internações urgentes e, finalmente, uma série de convulsões que quase tiraram a vida dele. A existência dele estava literalmente pendurada em um fio elétrico descontrolado dentro do próprio cérebro. "Eu sou muito propenso a ter convulsões", ele confessou abertamente anos depois, revelando a verdade. "Eu posso morrer se não dormir, se trabalhar demais, ou se simplesmente não parar o ritmo." E ele realmente parou. Largou o álcool, reduziu a loucura das turnês e trocou aquelas festas que iam até o amanhecer por noites bem mais tranquilas. Não porque ele queria, mas porque teve que escolher entre viver ou continuar fugindo da realidade. Mas, apesar de tudo isso, ele nunca parou de criar. Continuou lançando discos e colaborações com versos tão viscerais quanto antes, só que agora com um tom diferente, muito mais introspectivo, muito mais humano. O Lil Wayne já não faz rap apenas olhando lá de cima do sucesso. Agora, ele também rima a partir da sua própria vulnerabilidade. E é nessa nova dimensão que as palavras dele pesam muito mais, porque agora cada música não é apenas uma obra de arte, é um ato de pura sobrevivência. Vamos falar agora da inigualável Kathy Bates. A gente conhece ela como aquela mulher que quebrou ossos no filme Louca Obsessão, ou como a mãe feroz em Um Sonho Possível. Ela é uma atriz que não apenas atua, ela arrasta, devora e domina completamente cada cena. Só que fora das câmeras, a Kathy Bates estava enfrentando uma história muito mais brutal e dolorosamente real. Em 2012, veio o golpe duro câncer de ovário. Foi um diagnóstico que não desafiou apenas a saúde dela, mas abalou a própria identidade. Foram cirurgias invasivas, sessões de quimioterapia esgotantes e um corpo em guerra. Mas o mais impactante não foi a doença em si, e sim como ela escolheu encarar tudo isso de frente, sem filtros e sem dó de quebrar o silêncio. "Eu não sou uma vítima", ela disse com firmeza. "Eu sou uma sobrevivente." Desde então, a Bates se tornou a voz de milhões de pessoas, levantando a bandeira da detecção precoce, compartilhando o peso emocional do tratamento e falando com uma honestidade crua sobre as sequelas físicas que a marcaram. Ela definitivamente não buscou consolo no glamour de Hollywood. Ela buscou vingança contra o silêncio que cerca essa doença. Hoje a Kathy Bates continua atuando, continua lutando e continua aparecendo na tela com aquela mesma força avassaladora de sempre. Mas agora, o papel mais importante dela não está em nenhum roteiro. Está em cada testemunho que ela inspira, em cada mulher que faz o exame a tempo, e em cada vida que é salva graças à coragem dela. Jack Nicholson, durante décadas, foi considerado a força mais imprevisível e selvagem de Hollywood. Só com uma sobrancelha arqueada, ele conseguia aterrorizar qualquer um, e com aquele sorriso torto, conseguia fazer qualquer pessoa se apaixonar. Desde O Iluminado até Um Estranho no Ninho, Jack Nicholson era muito mais do que um simples ator. Ele era um verdadeiro fenômeno. E então, ele desapareceu. Sem escândalos, sem comunicados oficiais, sem despedidas. Simplesmente parou de dar as caras em eventos públicos. Ele parou de atuar. O homem que um dia preencheu a tela com uma intensidade transbordante agora estava mergulhado no silêncio. Com o passar do tempo, os rumores começaram a surgir, problemas de memória, deterioração cognitiva.
A idade implacável tinha começado a apagar aquilo que nem o tempo e nem a crítica jamais conseguiram tocar a presença marcante dele. Mas quem conheceu ele de perto fala de outra coisa. Falam de um homem que escolheu se retirar seguindo seus próprios termos, que preferiu a tranquilidade ao invés de homenagens forçadas e que decidiu viver seus últimos anos não como uma estrela de cinema, mas como um ser humano comum. Hoje o Jack Nicholson raramente é visto, não dá entrevistas e não existem novos projetos, mas o legado dele continua completamente intacto. Está tatuado na história do cinema porque existem atores que apenas envelhecem. E existem lendas que simplesmente se apagam em silêncio. Em silêncio, lembramos de Olivia Newton-John. Durante décadas, a voz dela iluminou rádios, palcos e corações pelo mundo todo. Ela foi a inesquecível Sandy em Grease, a musa de milhões e um símbolo eterno de doçura e força. Mas o que muito pouca gente sabia era que a Olivia Newton-John passava anos travando uma batalha silenciosa e feroz contra o câncer. Tudo começou lá em 1992 com um diagnóstico de câncer de mama. Ela conseguiu superar só para receber um segundo golpe duro em 2017. A doença tinha voltado, e dessa vez no estágio 4. Em 2018, ela revelou que o câncer tinha se espalhado para a coluna vertebral. A guerra não era apenas médica, era mental, emocional e espiritual. Ao longo de 3 décadas, a Olivia enfrentou a dor com uma serenidade que desarmava qualquer um. Ela fundou a Fundação Olivia Newton-John, focada profundamente na pesquisa de terapias naturais e medicina baseada em plantas para pacientes oncológicos. Ela não lutava só por ela mesma, ela lutava por todos nós. Em cada entrevista, em cada publicação, ela compartilhava a jornada dela com um sorriso no rosto, não para negar o sofrimento, mas sim para demonstrar que mesmo na escuridão mais profunda, ainda existe espaço para a luz. A Olivia faleceu em agosto de 2022, mas ela não foi embora. O legado dela permanece vivo em cada paciente, que encontra esperança em cada canção que traz consolo e em cada vida que é salva. Tudo isso graças à voz dela tanto dentro quanto fora dos palcos. E agora vamos falar de Selena Gomez. Selena Gomez era uma jovem incrivelmente talentosa, no topo do mundo. Mas por trás de todo o brilho ofuscante dos palcos e das capas de revistas, ela vivia uma batalha que nem a maquiagem perfeita, nem os prêmios conseguiam esconder o lúpus. Trata-se de uma doença autoimune, agressiva e totalmente imprevisível, capaz de atacar qualquer órgão do corpo a qualquer momento. No caso dela, o alvo foram os rins, colocando a sua vida em risco. Em 2017, com apenas 25 anos de idade, ela enfrentou o momento mais difícil, precisou de um transplante de rim urgente para conseguir continuar a viver. E o doador não foi um estranho. Qualquer, foi a sua melhor amiga. Um ato de amor profundo que comoveu o mundo inteiro, mas que também revelou até que ponto a Selena vinha sofrendo em absoluto silêncio. Mas o pesadelo não parou por aí. A doença também cobrou um preço alto à sua saúde mental, trazendo ansiedade, depressão e surtos psicóticos. Porém, em vez de se esconder, ela escolheu falar. Falou com crueza, com uma honestidade brutal e com uma convicção que a transformou de uma simples estrela pop num verdadeiro referencial emocional para toda uma geração. Ela lançou a Rare Beauty, muito mais do que uma marca de maquiagem, é uma mensagem clara de aceitação, cuidado com a saúde mental e conversas reais e necessárias. Ela abriu um espaço seguro para todos aqueles que não se sentiam representados. E nesse ato corajoso, converteu a sua própria fragilidade numa plataforma de força. Val Kilmer. Durante décadas ele foi uma figura imponente e inesquecível do cinema, brilhando em clássicos como Top Gun, The Doors e Batman Forever. A sua voz grave e magnética era a sua arma mais poderosa, mas em 2015, ele começou a sua batalha mais íntima e dolorosa, um câncer na garganta. Os tratamentos foram implacáveis. Uma traqueostomia,
Acabou por roubar-lhe a voz que outrora hipnotizou o mundo. O que antes era uma presença dominante na tela, transformou-se num homem que lutava diariamente apenas para respirar, para tentar falar, para se manter de pé contra todas as probabilidades. Mesmo assim, contra tudo o que seria esperado, ele nunca se rendeu. Partilhou a sua história no documentário Val, onde abriu as portas da sua intimidade com uma honestidade comovente. Em 2022, regressou brevemente ao cinema em Top Gun Maverick, um gesto que emocionou o mundo. Era a sua forma de dizer: "Eu continuo aqui". No dia 1 de abril de 2026, Val Kilmer faleceu aos 66 anos. Morreu no conforto do seu lar, em silêncio, rodeado pelo amor da sua família. O diagnóstico final foi pneumonia, agravada por anos de sequelas respiratórias difíceis. A sua partida provocou uma verdadeira avalanche de homenagens sentidas por toda a parte. Amigos, colegas e admiradores recordaram não apenas o ator brilhante, mas o homem que soube reinventar-se perante a adversidade mais dura que se pode imaginar. Hoje, embora a sua voz física já não ressoe entre nós, o seu legado fala mais alto e mais forte do que nunca. Bruce Willis. Durante décadas a fio, ele foi o rosto definitivo do herói invencível. Ele não precisava de capa nem de superpoderes, bastava-lhe um isqueiro, um sarcasmo letal e uma vontade inquebrável, tal como nos seus filmes. Bruce Willis era o homem que nunca caía, até que caiu na vida real de uma forma que nos partiu o coração. Em 2022, a sua família anunciou que o Bruce tinha sido diagnosticado com afasia, um transtorno neurológico cruel que afeta a linguagem e a compreensão. Meses depois, chegou o diagnóstico final: demência frontotemporal, um deterioro progressivo e irreversível que apaga pouco a pouco a linguagem, a memória e a personalidade. O silêncio foi devastador, não só para os seus fãs, mas para toda uma geração que o viu saltar de janelas em chamas, salvar o mundo com uma frase mordaz e abraçar a humanidade no caos. Agora aquele homem que dizia tudo apenas com um olhar, já não consegue colocar palavras no seu mundo. A sua família tem sido incrivelmente aberta, amorosa e presente. Partilharam o diagnóstico não como tragédia, mas como um apelo à empatia. E o mundo do cinema também respondeu com um respeito profundo. O que antes era um nome de bilheteira, agora é um símbolo de outra luta, a de perder-se a si mesmo pouco a pouco, frente aos olhos de todos. Bruce Willis não voltará a atuar, mas o seu legado não precisa de diálogos para ser eterno. Alex Trebek. Durante mais de 3 décadas, o seu rosto iluminou as telas todas as noites. Com a sua voz firme e a sua elegância sóbria, Alex Trebek não foi apenas o apresentador de Jeopardy, foi o guardião do conhecimento em milhões de lares. Em março de 2019, tornou pública uma notícia que deixou o país inteiro em silêncio. Tinha câncer no pâncreas, em estágio 4. Anunciou-o com calma, com uma serenidade que ocultava a magnitude da batalha terrível que se avizinhava. Apesar do prognóstico, prometeu continuar a trabalhar enquanto pudesse e cumpriu a sua palavra. Gravou programas enquanto recebia quimioterapia. Apareceu diante das câmaras com a mesma precisão, a mesma dignidade, como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Cada emissão tornou-se um ato de valentia. Cada sorriso uma vitória sobre a dor. No dia 8 de novembro de 2020, Alex Trebek faleceu na sua casa, rodeado pela sua família. Tinha 80 anos. A sua morte deixou um vazio irreemplazável, mas também uma marca impossível de apagar. Recordamo-lo não apenas pelas perguntas que fazia, mas pelas respostas que deu ao enfrentar a doença, coragem, transparência e humanidade transbordante. O seu legado transcende a televisão. Alex Trebek ensinou ao mundo que o conhecimento, a compostura e a compaixão também são formas de resistência. Morgan Freeman, a sua presença é simplesmente imponente. Ele não precisa de gritar. A sua voz grave, pausada e inconfundível
Já narrou desde a gênese do universo até os momentos mais sombrios da alma humana. Morgan Freeman não atua, ele encanta e encerra verdades profundas. Mas por trás dessa serenidade existe uma dor real. Uma dor física constante daquelas que ninguém vê, mas que está sempre lá marcando presença. Tudo mudou radicalmente em 2008, quando ele sofreu um acidente de carro brutal que resultou em múltiplas fraturas graves e deixou sua mão esquerda com uma paralisia permanente. Desde aquele dia fatídico, ele tem convivido com a fibromialgia, uma condição crônica impiedosa, que provoca dores musculares intensas, exaustão profunda e uma hipersensibilidade avassaladora, nervosa. Para ele, cada pequeno movimento pode se transformar em uma verdadeira tortura. E mesmo sofrendo tanto, ele nunca reclamou em voz alta, jamais buscou a pena de ninguém. Ele apenas continuou aparecendo impecável, como sempre, nas telas, entregando conteúdo eterno, usando apenas uma luva terapêutica na mão, um detalhe quase imperceptível para manter a circulação sanguínea para conseguir seguir em frente. Porque Freeman não encena a dor. Ele a carrega consigo, disfarça com uma dignidade impressionante e a transforma em parte essencial da sua arte. Ele segue firme, trabalhando. Segue narrando com aquela voz inconfundível e continua. Lembrando ao mundo inteiro que o passar do tempo não enfraquece o talento genuíno, apenas o torna ainda mais profundo e marcante. Pense na Linda Ronstadt. Durante muitos anos, a voz dela foi sem dúvida uma das mais poderosas e versáteis que o mundo da música já conheceu. Ela transitava pelo rock, pop, country e até ópera. Linda Ronstadt não conhecia limites artísticos até que uma doença cruel falou mais alto que seu canto. Em 2013, ela recebeu o diagnóstico devastador da doença de Parkinson, um transtorno neurológico que lentamente começou a roubar aquilo que ela mais amava na vida, o canto. Chegou ao ponto em que ela já não conseguia sustentar uma única nota e até manter uma simples conversa exigia um esforço monumental. O instrumento dela havia sido silenciado à força. Com uma frieza de partir o coração, ela confessou: com Parkinson, ninguém consegue cantar. Aquilo não era uma queixa vazia. Era a aceitação dolorosa e crua de sua nova realidade. Mas, apesar desse golpe duro, ela não se escondeu do mundo. Escreveu suas memórias em Simple Dreams, criando uma viagem íntima e reveladora por sua vida e carreira. Ela falou com uma coragem admirável sobre a doença, sobre a perda e sobre aquele luto invisível das pessoas que ainda estão vivas, mas que já não são quem costumavam ser. Hoje a Linda não canta mais, mas ela continua extremamente presente e continua influenciando gerações. Ela faz isso através de suas palavras sinceras, de suas gravações imortais e de seu ativismo silencioso. O legado dela continua ressoando alto, mesmo quando a própria voz já não pode mais fazer isso. E temos o Michael J. Fox. Ele era o garoto dourado e perfeito dos anos 80, simpático, carismático, ágil, e com uma energia vibrante que parecia inesgotável. Porém, em 1991, com apenas 29 anos, Michael J. Fox recebeu um diagnóstico que mudaria o rumo da sua vida para sempre, a doença de Parkinson. Durante longos 7 anos, ele guardou esse segredo pesado a 7 chaves. Enquanto continuava brilhando no cinema e na televisão, seu corpo começava a atraí-lo em silêncio nos bastidores. Finalmente, em 1998, ele abriu o jogo e, desde então, nunca mais se calou. Ele reduziu a carreira de ator, mas amplificou absurdamente seu papel como ativista. Ele fundou a Fundação Michael J. Fox, que se tornou a organização mais influente e importante do mundo, dedicada exclusivamente à pesquisa do Parkinson. A fundação arrecadou centenas de milhões de dólares, financiou tratamentos inovadores e mudou completamente a narrativa. Seus livros, suas entrevistas e suas aparições públicas, todas elas, marcaram o surgimento de um novo tipo de celebridade, aquela que se mostra vulnerável justamente para empoderar os outros.
Hoje, embora os movimentos dele sejam limitados, seu impacto é absolutamente ilimitado. Michael J. Fox não venceu o Parkinson, mas transformou a doença em algo visível, compreensível e humano. E nesse processo, ele virou algo muito maior que um ator. Ele se tornou a própria esperança. Agora falemos de Tom Hanks. Durante décadas, o rosto dele foi sinônimo de calor humano, integridade e bondade. Desde Forrest Gump até O Resgate do Soldado Ryan, Tom Hanks não apenas atuava, ele encarnava valores. Mas, em 2013, ele confessou uma verdade que vinha crescendo silenciosamente há anos. Ele revelou que sofria de diabetes tipo 2. Não foi uma surpresa total. Segundo ele mesmo relatou, desde os 36 anos, seus níveis de açúcar já estavam fora de controle. As mudanças drásticas de peso que ele enfrentou para diferentes papéis no cinema não ajudaram em nada. Ele ganhava muitos quilos para viver um treinador de beisebol e logo depois os perdia bruscamente para dar vida a um paciente com AIDS. O corpo, claro, cobrou o preço. Embora a diabetes não seja uma doença que cause escândalos, ela é implacável. Exige uma disciplina constante e rigorosa. E o Hanks sabe bem disso. Ele tentou seguir dietas estritas, cortar o açúcar, o álcool e a carne vermelha, mas confessou com aquela honestidade que é a marca dele que nem sempre conseguiu. Tudo isso, enquanto na tela ele continua sendo a mesma pessoa incrível de sempre. Caloroso, cativante e sábio. Mas fora das câmeras, ele trava uma batalha cotidiana contra a inflamação, a dor e o cansaço. É uma batalha silenciosa, assim como a de tantas outras pessoas. Tom Hanks não dramatiza sua condição, mas também não a esconde de ninguém. Ele vive isso com naturalidade, cometendo falhas, fazendo esforço, e talvez seja aí que reside a sua grandeza, em mostrar que até os heróis que mais amamos também precisam se cuidar, também caem e também precisam se levantar. Pois é.